Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia? A vida não é só trabalho. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versículos do 13 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versos do 13 ao 15. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. No versículo 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Paizinho, por este momento maravilhoso que tenho mais uma vez a oportunidade de estar diante da Tua Palavra, reunido com o Teu povo, sob a orientação do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, prestes a meditarmos na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos. Pai, que seja realmente o Teu Espírito a falar conosco, que Ele prepare os nossos corações como um terreno fértil, onde esta semente nesta noite venha a ser plantada e que ela venha, Senhor, a germinar, a crescer, a florescer e, por fim, a frutificar, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A vida não é só trabalho. Você acredita em coincidência? Eu não acredito em coincidência. Acredito em providência. Ora, coincidência, o apóstolo Paulo estar naquela hora, naquele lugar, na beira de um rio, em que mulheres haviam ali se reunido para orar. Coincidência? Eles vão caminhando e veem aquelas senhoras ali orando nas margens de um rio, e chega e se assenta e começa a falar de Jesus para aquelas mulheres, e ali no meio, coincidência? Lídia, uma senhora que sai do anonimato, passa pelas páginas da Bíblia, sua história fica registrada para todo sempre. Lídia,
era uma comerciante, estava ali. Ela era da cidade de Tiatira. Ali começava a se formar a igreja primitiva. A história de Lídia, ela está registrada aqui nesse texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos do 13 ao 15. Nós vimos então que Lídia, ela entra em cena no texto bíblico a partir de um encontro que ela teve com quem? Com o apóstolo Paulo. Vamos só recapitular. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era companheiro de viagem do apóstolo Paulo, de Barnabé, de João Marcos. Eles faziam as viagens missionárias. O Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, que nós conhecemos assim, e escreveu também Atos dos Apóstolos. Ele era, de boa parte do que está registrado em Atos, ele foi testemunha ocular, ele viveu. Esta passagem aqui, ele estava junto, ele está contando de algo que ele acompanhou, ele estava lá, ele conheceu Lídia, ele estava junto com Paulo. Então ele está contando algo que ele viu. E Lídia entra na história para ficar até hoje, após esse encontro com o apóstolo Paulo. E quem era Paulo antes de ser missionário? Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele andava atrás para matar os cristãos convertidos. Até que ele teve um maravilhoso encontro com Jesus na estrada de Damasco. Jesus já havia subido aos céus, mas aparece para ele numa visão, e Paulo, a partir dali, entendeu que ele estava do lado errado. Ele não tinha que perseguir cristão, ele tinha que estar no meio dos cristãos. E Paulo passou de perseguidor a perseguido, junto com quem ele andava perseguindo antes. E saiu implantando o evangelho em dezenas e dezenas de lugares. E aqui, neste lugar, ele encontra com a nossa irmã Lídia. Vimos que Paulo, ele dedicou a sua vida à pregação do evangelho, e ele trabalhava, irmãos, como um missionário itinerante. Eu quero abrir um parênteses. Naquela época, Paulo, para não ser pesado para ninguém, ele procurava se manter numa profissão que ele tinha de fabricar tendas. Ele fabricava tendas, vendia, e com aquilo ele se mantinha, pagava seus deslocamentos, ele pagava para trabalhar na obra. Se ele chegasse numa cidade e encontrasse alguém de bom coração, que o ajudasse, que o recebesse em casa, é evidente, ele economizaria e guardaria para um outro lugar onde não tivesse acolhida, mas a obra não podia parar. E ele colocava a sua vida, seu trabalho, tudo que ele tinha a serviço da pregação do Evangelho. Como missionário itinerante, ele vivia desta forma. E não era só ele, andava com ele o médico Lucas, João Paulo, Barnabé, dentre outros. Paulo, então, no seu ministério, ele chegou a fazer 3 viagens missionárias pelo Oriente Médio, uma parte da Ásia e o sul da Europa. Nós estamos encontrando ele aqui no sul da Europa, onde ele se encontra aqui nessa passagem, sempre pregando e testemunhando sobre o nome de Jesus. E foi no começo da sua segunda viagem missionária que Paulo encontrou-se com esta senhora chamada Lídia, com quem nós vamos aprender esta noite. Afinal, quem era Lídia? O que nós podemos saber acerca desta mulher? A Bíblia nos informa. São poucas informações, mas é o bastante. As poucas informações que nós temos sobre Lídia, elas estão aqui registradas neste encontro que ela teve com o missionário Paulo. A Bíblia nos diz, e nós podemos deduzir pelas informações, que Lídia era comerciante. Ela era natural da cidade de Tiatira. É isso que diz aí. A mulher era de Tiatira, comerciante. Tiatira, para a gente entender melhor, era uma cidade muito importante. Era um centro manufatureiro. Lá se encontrava de tudo.
era uma espécie de entreposto comercial. Lá se encontrava tinturas, confecções, cerâmica, trabalhos em bronze, tudo isso fazia parte da pauta de exportações através de Tiatira. E Lídia, pode-se deduzir que ela seria uma espécie de representante comercial em Filipos, onde eles estavam, que fica no sul da Europa. Lídia deveria ser uma espécie de representante comercial lá em Filipos, representando alguém, alguma empresa, alguma comerciante maior de Tiatira. Então ela trabalhava em Filipos, mas talvez fosse representante de alguém lá de Tiatira. E ela vendia tecidos tingidos. E os tecidos tingidos não era para pobre comprar. Só podia comprar, porque eram raros, quem fosse abonado. Eram tecidos bastante caros, era coisa fina, comprados apenas pela elite política e militar de Filipos. Então, não é difícil imaginar, se ela trabalhava com isso, ela era uma mulher bem relacionada na alta sociedade filipense. Concorda comigo, na linha de raciocínio? Se ela só vendia produto caro, a área de relacionamento dela era a alta sociedade, que é quem podia comprar. Ela era uma mulher bem relacionada no meio social de Filipos. Aqui no texto, que me chamou muito a atenção, e eu despertei a atenção da igreja, nós vimos que ela colocou a casa dela à disposição de Paulo, Silas, Lucas e outros que talvez estivessem com eles. Pensa comigo, não poderia ser, não deveria ser uma casa pequena, se ela era uma mulher que vivia se relacionando com a alta sociedade, comerciante de coisas caras. Então ela se ofereceu prontamente para hospedá-los. A casa dela não devia ser pequenininha não, devia ser uma casa de bom porte. Vê quanta coisa a gente pode ir deduzindo da Bíblia, aprendendo com a palavra de Deus. E para manter essa casa, Lídia deveria contar também com alguns empregados. Por isso é razoável concluir que Lídia provavelmente gozava de excelente condição financeira. Porque os tecidos de púrpura, irmãos, eles eram caríssimos. E os lucros deveriam ser muito bons. Ela era uma mulher de recursos. Lídia era uma mulher independente, ela tinha o seu próprio negócio e aparentemente não precisava prestar contas a ninguém. Ela era uma representante, talvez, mas que trabalhava por conta própria. E ela convidou Paulo e todos os que estavam com ele para hospedar-se na sua casa. E observem, sem ter a necessidade de consultar qualquer outra pessoa. Não se vê ela dizer, olha, espera que eu vou perguntar para meu marido se eu posso hospedar vocês. Vê-se que ela, olha, vocês vão ficar na minha casa. Naquela época, irmão, 2000 anos atrás, hoje, se você fosse convidar alguém para ficar na sua casa, no mínimo você ia dar uma ligadinha. Verônica ligava para Aurélio, eu estou convidando aqui o pessoal, você não se importa? É natural. Mas essa atitude de Lídia nos mostra que ela era muito independente. Ela não precisou consultar ninguém, ela convidou e está convidado. Outra coisa que chama a atenção, talvez ela fosse solteira, então talvez ela fosse viúva. Mas se ela tivesse um marido, com certeza ela ia ter que pedir para o marido. Então vê-se que era uma mulher que mandava no seu próprio nariz. Outra coisa, então, que chama a atenção de Lídia é que Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, ele, num dado momento aqui, a identifica como mulher temente a Deus. Você viu aí? Ele ressalta que Lídia era uma mulher temente a Deus. É importante que a gente aprenda junto
alguma coisa sobre essa expressão temente a Deus. Vamos pensar junto? Essa expressão temente a Deus, ela não tinha naquela época o mesmo significado que tem hoje. Por quê? Se tira pelo texto que ela não era nem judia e nem cristã. Por que não era judia? Ela estava se juntando com as outras mulheres na beira do rio para orar. Por que ainda não era cristã? Porque ela aceitou ser batizada. Ela passou a ser cristã a partir do momento que ela foi batizada. Certo? Quanta coisa, né? A gente vai analisando e a Bíblia, o Espírito Santo vai mostrando. Mas se ela não era nem judia nem cristã, ela não era uma mulher com um profundo relacionamento com Deus. Ser temente a Deus é uma coisa, ter um profundo relacionamento com Deus é outra coisa completamente diferente. Na verdade, a expressão temente a Deus servia para identificar aquelas pessoas que tinham simpatia pelo judaísmo, mas que ainda não se haviam convertido àquela religião. Naquele tempo, dizer que era temente a Deus era uma maneira de rotular, de classificar as pessoas que não eram judias, mas que eram simpatizantes do judaísmo. Por isso, temente a Deus é diferente do que hoje a gente diz. Fulano é temente a Deus. Hoje tem um outro sentido. E como simpatizante, a nossa irmã Lídia, ela deveria ter ouvido algo sobre o Messias. Deveria ter escutado alguma coisa sobre as promessas do Deus Criador de todas as coisas. Simpatizante do judaísmo, ela ouvia que estavam esperando o Messias e etc. Ouviu falar de Deus, então era temente a Deus, mas ainda não tinha se convertido a nenhuma daquelas duas religiões. Você gostaria de ser como esta Lídia? Como ela era? Empresária, bem-sucedida, bons relacionamentos na alta sociedade, vivia vestida de púrpura, era independente e temente a Deus. Quantas aqui gostariam de ser como esta Lídia? Depois da longa viagem de Antioquia até Filipos, Paulo descansou. Ele tinha informação de que algumas pessoas usavam a margem de um rio fora da cidade para orar e conversar sobre Deus. No sábado, ele se dirigiu para lá e começou, então, viu aquelas senhoras reunidas, e ele começou a falar com elas e a apresentar o Evangelho de Jesus às mulheres que estavam por perto. Uma daquelas mulheres era Lídia, a vendedora de púrpura. Agora vamos pensar, era sábado, o que fazia aquela empresária do ramo de confecções em pleno sábado, lá, sentada na beira do rio, junto com outras mulheres falando de religião, orando? Por que é que ela não estava, por exemplo, como era sábado, conferindo as vendas da semana, verificando os pagamentos da semana seguinte? Por que é que ela não estava, então, negociando melhores preços com os mercadores que chegaram de Tiatira? Por que ela não estava num chá beneficente promovido pela esposa de um militar romano, onde ela poderia ali naquele chá com as senhoras da alta sociedade conquistar outras clientes, ampliar a sua base de negócio? Ela preferiu largar tudo isso e ir para a beira de um rio com as outras orar. Largou tudo e foi. Irmão, é saudável, é necessário trabalhar, mas como o título da nossa mensagem diz, a vida não é só trabalho. Lídia parou todos os negócios para buscar a Deus, para orar. E que exemplo a gente já começa a tirar da aprendizagem com que Lídia fez. Quantos de nós priorizamos o trabalho em lugar da obra de Deus? Diferente, uma pessoa que cumpre uma escala de serviço, estou dizendo nada, é escala. Mas a pessoa simplesmente, na hora de folga, em vez de vir para a casa do Senhor,
prioriza um monte de outra coisa, negócios, 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 dinheiro, dinheiro, negócio, negócio. A vida não é só trabalhar. Há mulheres com grande capacidade de trabalho. Talvez Lídia fosse assim, talvez você seja assim. Inúmeras atividades ao mesmo tempo. Compra mercadoria, vende os seus produtos e serviços, arruma a casa, orienta os funcionários, corre no banco, conversa com os filhos, apoia o marido, vai ao supermercado, sorri para o cliente, aconselha a amiga, negocia com o fornecedor, dá um jeito no cabelo, ajeita a maquiagem, escolhe a carne que vai comer na próxima semana, vai lá, pechincha o preço, compra verdura, acerta um prazo. Você precisa parar. É um corre-corre louco. Não tem tempo nem para você mais. Só correndo, correndo e correndo. A vida não é só trabalho. Era sábado e Lídia parou os negócios para orar e conversar com Deus. Aleluia! Quando é que você para? Ou você é daqueles que acha que não precisa? Ou você pensa que não dá para parar, eu não posso parar? É muito bom realizar-se profissionalmente. Dá muito prazer ser reconhecido por aquilo que se faz. Mas a vida não é só trabalho. É preciso parar para tocar a família. Não é só alimentar, vestir, dar conselho. Parar para abraçar, para beijar, para dar atenção, para dar carinho, para demonstrar que ama, para a criança se sentir protegida e amada. Nem só de pão vive o homem. Você se mata trabalhando para comprar as coisas. Eu fiz isso um dia na minha vida. Corria tanto pelo mundo, pelo Banco do Brasil, para cá, para lá, daqui para lá, de lá para cá, morrendo de trabalhar para dar uma vida, um futuro melhor. Enquanto isso, na época que mais eu precisava dar atenção para as minhas filhas, foi a época em que menos eu fiquei com elas. Quando mais elas precisavam da minha presença, eu estava lá fora, ganhando a vida para garantir um futuro para elas. E esse futuro acabou não chegando. O que eu tanto trabalhei para assegurar o futuro, arrebentou o casamento, e o futuro que elas tiveram foi bem diferente daquilo que eu sonhava. A vida não é só trabalhar. Não é só trabalho. É preciso parar para dar atenção para a família, para ficar junto, para sorrir junto, para brincar, bolar em cima da cama com os filhos. Quando é que você para estar em família? É preciso parar para ver a si mesmo. Olhar-se no espelho. Lídia, você que está me ouvindo, parar para se olhar no espelho, sim, olhar para dentro de si, sentir as suas dores, as suas alegrias, enxergar para onde se está caminhando e quem realmente nós somos. Quando é que você para ver a si mesma? E mais que tudo, irmãos, é preciso parar para ficar perto de Deus. Colocar uma trava na vida que nos permita contemplar o que há de mais importante, a presença do Deus eterno na nossa vida. Essa era a ideia do Shabat, que é o descanso para os judeus. Essa era a ideia, parar e contemplar a Deus em oração e reflexão. Você tem que parar, senão a jornada vai ficar cada vez mais difícil e cansativa. Quando é que você para ficar junto de Deus? Outro aspecto importante da vida de Lídia é a sua sensibilidade à palavra de Deus. Pensa comigo. Ela estava lá com as outras irmãs, orando, ouviu a palavra de Deus através do missionário Paulo, e ela aceitou o Senhor Jesus ali, se batizou na mesma hora. E chamou a sua família.
Que mulher sensível à palavra de Deus. Ela não colocou impedimento algum. Ela não olhou o que as amigas comerciantes iam dizer dela. Ela não pensou nada disso. Que sensibilidade. Era ela e Deus, porque ela tinha noção que era importante. Trabalhar é importante, mas ter Deus na nossa vida é muito mais importante, irmão, porque o trabalho vem de Deus. Se você tiver Deus, você tem o trabalho. Agora, se você priorizar o trabalho e tirar Deus da sua vida, você fica sem o trabalho e fica sem Deus. Lídia achava bom ouvir sobre Deus. Quando Paulo se aproximou e começou a falar sobre o Evangelho de Jesus, ela prontamente quis saber do que se tratava. Talvez ela já tinha ouvido falar sobre o Deus Javé, sobre os feitos tremendos que o povo de Israel vivera no passado, porém, Jesus, ela ainda não conhecia. Ela era temente a Deus, mas aquele Jesus, falaram para ela de Jesus e tocou imediatamente seu coração. Então, o seu coração, sensível às coisas eternas, foi aberto pelo Senhor para atender às coisas que Paulo dizia. A palavra usada por Lucas, ela é traduzida como atender. Tem o sentido de ocupar a mente em, prestar atenção a alguma coisa, ser cuidadoso sobre, aplicar-se a, aderir a. Esse é o sentido que a palavra usada tem. Todos esses sentidos. Aí nos dá uma ideia muito forte do que significou aquele gesto de Lídia. Depois de parar e orar, a comerciante de Tiatira agora está prestando atenção. Deus abriu seu coração, lhe fez sensível, e ela decidiu ocupar a sua mente em compreender o Evangelho de Jesus. E optou por aplicar-se a tudo que Paulo lhe falava e, por fim, aderiu à mensagem salvadora de Jesus. Aleluia! Agora a pergunta para você que está me ouvindo: em que é que você ocupa a sua mente? Em que você tem investido as suas energias, as suas emoções? Irmãos, essa vida é uma passagem. A vida é muito breve. Muitas vezes nós consumimos os nossos dias perdidos em frivolidades, perdidos em intrigas, outras vezes obcecados pela perfeição, ocupamos a mente com detalhes bobos e sem importância. Outras vezes ainda aplicamos as nossas vidas em coisas e não em pessoas. As coisas são fugazes, as pessoas são eternas. Em que você está aplicando a sua vida? Em coisas, objetos ou nas pessoas? Está valorizando mais os bens materiais ou está valorizando a relação familiar, por exemplo? Lídia descobriu que há algo maior e melhor do que tudo: conhecer ao Senhor Jesus e viver para Ele. Não estou lhes falando em abandonar a vida. Servir a Jesus não é abandonar a vida. Servir a Jesus é viver a vida para o louvor de Deus, do jeito que se alegra Ele, que é o melhor também para nós. Se Deus lhe tornou então sensível ao Evangelho, abra o seu coração para atender o que a palavra está lhe dizendo. Em seu negócio, Lídia era acostumada a tomar decisões, a solucionar problemas. Não é demais também dizer que ela gostava de fazer parte das soluções. Atos 16:15 diz o seguinte: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Veja só, depois de ser batizada e conduzir a sua família também ao batismo, Lídia colocou a sua casa
à disposição para hospedar Paulo e os demais irmãos. O que ela viu? Ela viu a necessidade deles. Ela decidiu ser parte da solução. Qual é a sua reação diante dos problemas e necessidades com as quais você se depara? Há pessoas que simplesmente tentam encontrar culpados que não sejam elas mesmas. No lugar de Lídia, essas pessoas diriam: o problema foi que a igreja de Antioquia foi irresponsável, enviou Paulo e os outros sem os recursos necessários, e agora eles estão aqui, sem ter onde comer, sem ter nem onde dormir, e vai sobrar para a gente ter que arrumar lugar para esses caras dormir na nossa casa, nós é que vamos ter que dar comida para eles. Como é que a igreja manda assim de forma irresponsável os missionários? Por outro lado, há outras pessoas que diminuem os problemas para não ter que se envolver com eles. No lugar de Lídia, eles diriam: olha, eu não vou nem perguntar se Paulo tem aonde ficar, onde comer. Com certeza ele vai ficar em um bom hotel. Afinal, Paulo é gente boa e um cara desenrolado. Eu acredito que ele vai resolver essa questão fácil. Outras pessoas parecem ter satisfação quando os problemas, inclusive, fazem outros sofrerem. Eles talvez falassem o seguinte: missionário é assim mesmo, o sujeito tem que penar. Ele não resolveu sair pelo mundo afora pregando, agora tem que aguentar, não é? Sente prazer em ver o outro sofrendo. Mas com Lídia foi diferente. Lucas diz o seguinte: ela foi batizada com toda a família e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Ou seja, se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E ela insistiu até que nós fomos. Quando ela nos constrangeu isso, e ela insistiu. Não, vocês vão ficar lá em casa. Vocês vão ficar lá. Não vou deixar vocês sair por aí, vocês vão ficar lá. E se fosse você? O que você diria para aquele pregador itinerante? Concluindo, Lídia era uma comerciante bem-sucedida em seus negócios, ela havia prosperado financeiramente, ela era respeitada na sociedade, ela andava sempre bem vestida, ela tinha amigos influentes. Será que precisa mais? Aí é que está, precisa. Isso não é o suficiente. Precisa. Lídia descobriu que nada disso fazia realmente sentido, sem que o vazio existencial que ela levava no seu peito fosse preenchido. Quando ela ouviu Paulo falar sobre Jesus, o Filho de Deus, aquele cujo amor por nós foi maior que o amor por sua própria vida, Lídia o que fez? Entregou-se por inteira e tornou-se a primeira pessoa da Europa que se tem registro a aceitar a salvação através de Cristo Jesus. Lídia gostava das cores, ela vendia tecidos coloridos, mas ela descobriu que em Jesus as cores ganham vida e a vida passa a ter mais sentido. Nesta noite, Deus quer lhe oferecer a oportunidade de renovar o seu compromisso com Ele. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus está aqui esta noite para lhe dar esta oportunidade de dizer publicamente, assim como Lídia fez: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E veja que me chama muito a atenção, porque diz no verso 15 que ela foi batizada. Ela ouviu a palavra, recebeu a palavra, assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Ela era temente a Deus, mas ela foi batizada, ela assumiu um compromisso com Jesus. E o que chama muito a minha atenção é que já não era só Lídia. No verso 15 diz: ela e toda a sua casa nos rogou. A família dela acabou também afluindo para aquele local, juntamente com Lídia.
ela com certeza teve algum meio de mandar chamar e diz: não vamos perder a oportunidade, é agora, vamos aceitar agora o Senhor Jesus, vamos ser batizados. Não é coincidência você ter vindo aqui esta noite, providência, não é acaso. Deus preparou este momento na sua e na minha vida, na nossa vida. Coincidência? Não. Providência. O que é que eu faço para ser salvo? Perguntou o carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que a palavra de Deus seja aplicada em cada coração e que surta os seus efeitos para a glória do nome de Deus nas nossas vidas. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Nenhuma arma preparada contra a minha família vai prevalecer. Aleluia! Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Adore o Senhor, igreja, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados vão sair daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao fogo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Aleluia, levanta sua mão e adora o Senhor. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Eu creio nisso, Senhor. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Creia nisso, mãe, creia nisso, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar.
Programa Momentos com Jesus. Aleluia! Seja adorado, Senhor do Universo. Aleluia! Oh, glória a Deus.